Bom, e quem está comigo aqui no Vida Moderna e no programa Antes de Comprar é o Fidel Rios, que é engenheiro de aplicações da Intel do Brasil. Tudo bem, Fidel? Tudo bem, Guido. Tudo bom. Fidel, vamos bater um papo aqui sobre processadores, mas não da parte técnica de processadores, não. Vamos bater um papo para esclarecer o mercado, para esclarecer o usuário dos diversos tipos de processadores que existem hoje e que estão à venda no mercado, né? Eu recebo muitas dúvidas de usuários perguntando por que ele deve comprar um i3, um i5 ou um i7, ou mesmo um dual-core ou um quad-core, né? Ele fica na dúvida, os anúncios invadem a vida dele e quando ele vai comprar ele fica na dúvida. Muitas vezes ele chega até a perguntar para o vendedor lá do magazine ou da loja especializada qual que é a diferença e eles dão uma resposta evasiva que não convence muito o usuário não, e ele acaba comprando um ultrabook ou mesmo um notebook sem saber se é o que ele realmente necessita. Então a gente vai bater um papinho por aí. Eu queria primeiro que você me explicasse essa linha i7, i5 e i3 que estão nos notebooks e ultrabooks. Mais para o final a gente entra nos processadores mais antigos, né? Mas hoje, esses três processadores, para que serve cada um deles? Quer dizer, quando o usuário vai comprar, ele tem que pensar no que para escolher um deles. Tá. Só ilustrando um pouquinho, a Intel produz muitos tipos de processadores realmente. Então Sim. A gente produz aqueles processadores para servidores, então a linha Xeon. A gente produz processadores para algumas aplicações embarcadas, como para empresas de telefonia, para caixas ATMs de banco, para até caça-níqueis. Mas vamos falar então agora um pouquinho dos processadores para a parte cliente, que seriam tanto os desktops como a parte de mobilidade. Isso. A Intel cada vez mais está focando em usabilidade, né? Tentar focar qual que é o modelo de uso dos clientes finais. Se a gente for falar de desktops, então que a pessoa quer um equipamento não quer a mobilidade, quer um equipamento fixo na sua mesa, a gente tem o Core 3, Core 5 e Core 7, que são os nossos carros-chefes. Então, o Core 5 seria o nosso produto mais chefe, ele seria que tem uma configuração e uma necessidade de desempenho bom. Então, são geralmente processadores quad-core, e eles também têm uma característica que a gente chama de Turbo Boost, que é uma característica que ele aumenta o desempenho da tua máquina automaticamente quanto mais você precisar. Precisou menos, ele diminui esse desempenho. Que é desempenho sob demanda. Então, Core 5, desempenho sob demanda. Então, o Core 5 já tem essa característica. O Core 7 seria o processador para desktop que tem o mais alto desempenho. Então, se uma pessoa às vezes gosta de fazer uma edição de filmes mais pesada, gosta de fazer algumas coisas mais pesadas, ou até jogos, né, jogos mais pesados, o ideal é ter o Core 7. Se às vezes a pessoa ainda não tem dinheiro para gastar num Core 7, ou às vezes num Core 5, aí a gente recomenda o Core 3, que também é um processador de alto desempenho, que ele consegue fazer várias tarefas, como ver filmes em alta definição, fazer multitasking, né, várias tarefas ao mesmo tempo, mas ele não vai ter esse desempenho sob demanda como o Core 5 e Core 7, por exemplo. Entendi. Então, o mundo de desktop a gente vê mais ou menos nesse sentido. Para o mundo de mobilidade, que as pessoas precisam, às vezes, de maior duração de bateria, equipamentos mais leves, mais finos, a gente até está introduzindo novas formas, novos processadores. A gente tem os tradicionais, que a gente tinha para aqueles notebooks que eram um pouco mais grossinhos, 35 centímetros, 35 milímetros de altura, então um pouquinho mais grossinho que a gente tinha antigamente. E agora a gente está introduzindo novos processadores para os ultrabooks, para eles serem realmente mais fininhos, para eles realmente terem uma duração de bateria maior. Então, aquele notebook anterior é para aquele que está começando na mobilidade, aquele que geralmente vai usar mais tempo em um lugar fixo e vai transportar para outro.
Os Ultrabooks agora estão mais focados em uma mobilidade maior, uma bateria que dura o dia inteiro, que pese 1 quilo, 1 quilo e pouco. Então, se você levar na mochila o dia inteiro, não vai pesar suas costas, Sim. não vai te dar dor nas costas. Então, a gente tem essas duas versões de processadores diferentes para mobilidade. E, além disso, a gente está introduzindo alguns novos processadores que daqui a pouco estão chegando com mais volume no mercado, que são para aqueles que a gente chama de conversíveis, ou que é aquele que parece que é um tablet, mas também é um computador, também é um notebook. Então, a gente tem 3 linhas de processadores para a linha de mobilidade. Em cada uma dessas linhas, tanto a linha de notebooks normais, como de ultrabooks, como essa linha que a gente chama de que são conversíveis em tablets, a gente tem o Core 3, Core 5 e Core 7. O Core 5, geralmente, então, é um processador que vai ter características adicionais. Para mobilidade, a maioria dos processadores são dual core, então tem 2 núcleos. Sim. Então, eles o Core 5 vai ter essa capacidade de performance e desempenho sob demanda. Então, você precisou de desempenho, ele vai subir. Não está usando mais aquele desempenho todo, ele vai abaixar a capacidade do processador para economizar e ter uma duração de bateria maior. Então, para todas essas vertentes, a gente vai ter. A grande diferença, que eu te falei, desempenho dos Core 5 entre essas vertentes vão ser parecidas, os desempenhos dos Core 3 são parecidos, os desempenhos do Core 7, que vão ter um desempenho melhor, são parecidos também. A diferença vão ser que uns vão ser mais finos, vão caber em designs mais finos e vão ter maior duração de bateria. Entendi. Ficou razoavelmente claro? Tá. Vamos trocar um pouquinho mais em miúdo isso aí, que é o seguinte. Vamos supor, chega a pessoa na loja e fala o seguinte: olha, eu basicamente preciso fazer texto, fazer planilha, e eu gosto de assistir filme, gosto de escutar música, eu baixo filme do Netflix, ou então eu gosto de ver bastante filme no YouTube. 1 e 3 para essa pessoa é suficiente ou ela tem que partir para o i5? Então, às vezes pode depender da necessidade de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Sim, sem dúvida. Como o Core 3 vai conseguir fazer todas essas tarefas, com certeza. Mas, de repente, se você for fazer 3, 4 ou 5 dessas, vou estar baixando, vou jogando um vídeo de alta definição numa TV, isso remotamente, e vou estar fazendo uma planilha pesada, ele vai conseguir fazer, mas vai levar um tempo maior para fazer essa atividade. Mas consegue fazer. Isso ele consegue fazer. Tá. No Core 5 conseguiríamos fazer todas essas tarefas ao mesmo tempo com uma velocidade maior. Então, o Core 3 é um bom processador, ele consegue realmente fazer essas tarefas, mas o Core 5 geralmente é o mais adequado. Só para dar um exemplo de computadores de 4 anos atrás, o equivalente ao Core 5 atual era o Core 2 Duo há 4 anos atrás. Para a gente postar um filme, faz de conta que a gente quer postar um filme no YouTube, um filme normal de alta definição. Para a gente fazer essa tarefa no Core 2 Duo de 4 anos atrás, a gente demoraria 1 hora para postar um filme de 2 horas. Tá. Com o Core 5 atual, a gente demora 2 minutos. 2 minutos? É muito mais rápido, em vez de 2 minutos. Se a gente for fazer com o Core 3, isso vai demorar um pouco mais, vai demorar seus 3, 4 minutos. Tá. Então, quer dizer, o Core 5 realmente te dá uma excelente performance, o Core 3 também tem uma boa performance, mas você vê que tem uma boa diferença entre os dois. Sim. E o Core 7? Quer dizer, para quem se destina ao Core 7? Por exemplo, para quem gosta de jogar jogos pesados, para quem faz uma editoração eletrônica, por exemplo, para quem vai editar um filme em Full HD, o ideal seria um Core 7. Isso, com certeza. Aí a gente vai de novo nessas diferenças. Realmente, o Core 7 vai conseguir fazer as tarefas multitasking ao mesmo tempo. Então, quanto a gente consegue, por exemplo, a gente tem um programinha que ele consegue fazer um video wall.
Então a gente consegue jogar, por exemplo, até 9 vídeos em alta definição na tua tela. Tá. Logicamente você fica louco se você for ver os 9 filmes ao mesmo tempo. Mas com o Core i7 você vai ver sem nenhum flick, sem nenhum problema. Às vezes num Core i5 o recomendado é ver 6 filmes ao mesmo tempo. Num Core i3 você vê 4 a 5 filmes também ao mesmo tempo. Então o Core i7 tem toda essa capacidade, então ele tem mais performance de um Core i5 do que um Core i3. E se você realmente precisa de mais desempenho, não tem opção, vai ter que ir para o Core i7. Mas se você às vezes gosta que suas tarefas sejam realizadas mais rápido, você também pode escolher um Core i7. É a diferença de quanto você quer esperar ou não. Obviamente, nós estamos falando de processador, mas o que impacta o desempenho da máquina também é a placa de vídeo e a memória RAM, né? Porque deve ter gente que conhece um pouco, que está vendo e fala assim, pô, esses caras estão falando só de processador, mas não é só o processador que influencia no desempenho da máquina, né? Obviamente você tem que ter pelo menos 4 GB de memória RAM, por exemplo, e uma placa de vídeo dedicada de 512 ou de 1 GB, né? Isso é importante falar. Hoje, na verdade, a placa de vídeo integrada dentro dos processadores da Intel são de excelente desempenho. Então, eu diria que você consegue jogar praticamente todos os jogos, até os mais pesados, num Core i7 com uma placa de vídeo dedicada. Logicamente, com uma placa de vídeo dedicada para jogos, você vai ter características adicionais que a placa de vídeo não vai ter. Você vai conseguir jogar numa resolução razoável, então, para aquele cara que não é um entusiasta, que quer só, putz, deixa eu ver como esse joguinho funciona, você consegue jogar numa placa de vídeo integrada. Se você é realmente aquele entusiasta que sente diferença na textura da imagem, sente diferença de imagens de alta definição, vai ter que partir realmente para uma placa de vídeo externa dedicada. Entendi. Com relação à memória, realmente, a gente fala que uns 4 GB de memória realmente é mais do que suficiente. Tem alguns sistemas que acabam vindo com 6 ou com 8, né? Então 6 ou 8 são mais algumas aplicações específicas que vão usar toda essa quantidade de memória. Então tem alguns softwares específicos que acabam utilizando mais memória. O usuário normal acaba não usando tanto, mas 4 GB seria, acho que, um mínimo recomendado para ter uma boa configuração. Entendi. Para a gente encerrar agora, eu sei que você não pode falar os desenvolvimentos que estão vindo pela frente aí, porque isso deve ser segredo de Estado, né, dentro da Intel. Mas aquela velha lei de Moore está valendo ainda? Quer dizer, para quem não sabe, a lei de Moore, a Moore dizia que a cada 18 meses a capacidade de processamento dobraria, né? Quer dizer, continua assim ou deu uma refreada nos últimos tempos, hein? Continua bem firme. E até, na verdade, a gente está focando cada vez mais em experiências de usuário. Tá. Então, antes a gente focava só em processamento. Agora a gente está colocando no processador várias outras características que vão fazer com que, e até já adiantando o que vai acontecer no futuro, a gente tenha uma interação muito melhor com o computador, sem precisar estar usando somente o teclado e o mouse. A gente vai conseguir falar com o computador, a gente vai conseguir gesticular com o computador, ele entender, ele vai reconhecer tua face muito mais facilmente. Então, cada vez mais a gente vai colocar outras capacidades no processador, então aumentar o poder do processador para que ele consiga fazer outras coisas que a gente nem imaginava até agora há pouco. Pois é, o touchscreen é um exemplo disso, né? O touch, com certeza, é um dos grandes exemplos de novos tipos de interação. Com certeza, daqui a pouco tempo, um computador que não tenha touchscreen, os usuários vão pensar que está com defeito. Pois é. Você vai tocando na tela, aquele lá toca, não está funcionando, tem algum defeito. Então é uma coisa que vai ficar cada vez mais comum para os nossos dias. E até indo um pouquinho nesse sentido, a Intel está cada vez mais lançando processadores também para tablets e também para smartphones. Sim. Então, num médio tempo, a gente vai ver que cada vez essa lei de Moore vai ser válida também para tablets e smartphones. Pois é, tablet, smartphone abre a porteira de vez, né? Quer dizer, não fica só concentrado em computador, né?
né? Isso, e levando essa experiência. Intel quer agora levar um novo tipo de experiência. Quem precisa realmente de notebook, vai ter o teclado, vai ter o mouse. Quem precisa de um tablet ou smartphone vai ter todo o poderio, todo o poder computacional que a gente tem num notebook, num formato um pouco menor, que exige às vezes que tenha uma duração de bateria maior. Entendi. Ô, Fidel, o nosso tempo já foi, infelizmente, e eu agradeço a tua entrevista, eu agradeço o tempo que você dispensou para a gente aqui. Eu vou querer voltar a falar com você quando uma nova família de processadores da Intel tiver no mercado, sempre para atualizar o público, porque dúvidas vão continuar surgindo, não tem jeito, né? E a gente vai se falando. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Guido, e até a próxima. Bom, e agora que o Fidel Rios da Intel falou pra gente sobre as diferenças dos processadores, dá um pulinho lá na página do Facebook. É www.facebook.com/canal Vida Moderna e curta a página. Dá também um pulinho lá no canal do YouTube, www.youtube.com/canal Vida Moderna e inscreva-se no canal. Até a próxima!